Paz e força, pessoal. Amanhã encontro aqui, fala Kohelet. Kohelet, para quem não acompanhou as primeiras reflexões, é como é chamado esse livro da Bíblia, que começa com essa expressão, as palavras do Kohelet, desse professor, desse sábio, desse pensador que reúne as pessoas. Essa era a imagem. E na antiguidade a gente tem essa imagem do sábio. Em Jesus nós temos muitas vezes também usado essa imagem aqui, e nos explica que ele se assenta, as pessoas próximo dele para o sábio. Esse é o para conversar. Nós estamos olhando para esse texto, o texto de Eclesiastes 3, encontrar aqui essa vida. O Kohelet, o sábio aqui, ele nos convida a pensar sobre o tempo, como vivemos, nessa dinâmica entre entender as situações e os propósitos, o que estamos atravessando e para onde estamos indo. Eclesiastes capítulo 3, e nós começamos a observar aqui algumas expressões que ele vai trabalhar. E ontem começamos pela hora de nascer, e hoje eu quero olhar com você a hora de morrer, que a palavra de Deus nos encontre mais uma vez e que a gente possa se aproximar então do Deus desta palavra. Da mesma maneira que ontem nós refletimos sobre entender o momento de nascer, há algo da sabedoria da vida, algo da nossa maturidade, algo desse ordenamento da vida, essa ideia de uma vida plena, essa vida que encontra sua ordem, essa vida que se organiza, e é entender os momentos de morte, é entender a morte, lidar aqui com a morte, lidar com esse ponto final. O ponto final é um desafio para nós. Aqui, quando o sábio, o pensador, o Kohelet está nos chamando a entender isso, há um momento do ponto final, há um momento da morte. Porque eu e você vamos enfrentar isso na jornada. Entender isso é muito importante, porque muitos de nós, ao longo da nossa experiência pessoal, não fomos preparados para o ponto final, não fomos preparados para o rompimento, não fomos preparados para a morte. E, inclusive, especialmente, a morte relacional, a distância, a perda de pessoas, de relacionamento. Mas eu queria, da mesma maneira que ontem eu fiz esse mergulho, eu queria olhar hoje aqui, nessa expressão do tempo de morrer, da hora de morrer, também ampliar isso para a nossa jornada de vida. Com certeza a perda de pessoas é o que nós temos de mais grave, que mais profundo, que mais nos afeta. Mas nós temos luto em várias áreas da nossa vida. E eu queria olhar esse hora de morrer então com você nesta manhã. O sábio oriental Confúcio, ele dizia assim: olha, não fique muito preocupado com a morte, porque você tem vários outros problemas para resolver antes. A ideia é que você está fazendo um caminho antes de chegar. Mas o que eu queria olhar aqui com você, o que o sábio está dizendo, tem um momento em que essa morte chega. O Confúcio está certo de dizer assim, ó, não fique ansioso, não fique pensando na morte. Mas tem um momento em que ela chega, ou tem um momento em que ela é uma realidade. Nós somos confrontados com a morte de modo trágico, de modo traumático, ou seja, quando não tem aviso. Então, quando esse rompimento, esse ponto final, ele acontece de um modo drástico. Então, é esfregado na nossa cara assim, ó, chegou a hora da morte, chegou a hora da perda, chegou a hora da separação, chegou a hora do rompimento, é o término, né? Isso que é irremediável. E nós também temos uma oportunidade que é o processo. É quando, aqui seja no processo que é a doença, o processo que é uma crise, ou seja, ele nos faz enxergar, olha, esse caminho pode terminar em morte. Uma das possibilidades
de onde esse caminho vai chegar é a morte. Então, independente de quando nós somos confrontados com a hora da morte, a hora de morrer, de modo aqui drástico, de modo trágico, ou de modo processual, e seja isso, seja se nós somos preparados ou não, o Correio está nos lembrando, a vida é marcada por esses momentos de morrer, e nós precisamos aceitar isso. Tanto que uma das fases do luto é a negação. Enquanto a gente não consegue superar a fase da negação, ou seja, a gente fica travado ali, parado no luto, a gente não consegue seguir a vida. É compreender isso, olha, a hora de morrer, a hora de reconhecer isso, a hora de aceitar isso. Por que isso aqui é importante para as dimensões da nossa vida? Nas dimensões relacionais, emocionais, então, nós temos o que é mais grave, que é a morte física, que é a separação, você perder alguém que você ama, se relaciona, e nós temos tido, nesses meses, tido uma grande revisão de todo esse processo como sociedade. Então, como antes, nós, em outro momento, a não ser no pós-guerra ou em outros momentos, novamente a gente para pensar como sociedade a nossa necessidade de pensar como nós lidamos com a morte, os processos paliativos, como nós lidamos com a perda. Mas eu queria ampliar isso aqui e pensar assim, o Freud ele dizia de que se eu quero poder suportar a vida, se eu quero saber enfrentar a vida, eu preciso estar preparado para encarar a morte, ou seja, entender que a morte faz parte do processo, faz parte da nossa jornada. Então, e quando eu entendo isso, eu me preparo para lidar com quando essa hora chega. Vamos pensar aqui em outras dimensões. Talvez o mais próximo do luto, da perda de alguém, você tem, por exemplo, um divórcio. Quando chega um momento, você tem que reconhecer, falar, esse relacionamento morreu. Chegou a hora de morrer. Aqui não é hora de assassinar, não é hora de matar, né? Porque tem gente que para fugir mata, né? O Correio não está dizendo, sai matando tudo, né? Então sai destruindo tudo. O que ele está dizendo é reconhecer isso. Então, por exemplo, muitas vezes tem situações que a gente está prorrogando, a gente está carregando um defunto, a gente está prorrogando situações. Então, muitas vezes você está num momento profissional que você não quer reconhecer que chegou a hora de romper aquilo, de parar, a hora de morrer. Você não reconhece um fracasso, você não reconhece erros, diz assim, é hora de morrer. Ou seja, há um momento na nossa caminhada em que reconhecer isso, reconhecer que falhou, reconhecer que esse projeto chegou ao fim. Portanto que muita gente vai dizer assim, a satisfação é esse prenúncio da morte, quando você se satisfaz, ou aquilo deu o que tinha que dar, reconhecer isso. Por que muitas vezes nós ficamos insatisfeitos? Porque nós não conseguimos reconhecer o ponto final. Porque nós não conseguimos reconhecer quando chegou a hora de fechar um projeto, quando chegou a hora de dizer, já deu, é aqui, o ponto é esse, o ponto final é esse. Então, é claro que existe uma dimensão, nós temos, e talvez para nós cristãos às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com alguns desses temas por conta da questão de esperança, de fé e de ter uma resposta de Deus. Vamos dizer, até Deus diz não, Deus já falou, já deu. Deus falou assim, é aqui. Deus mostra para nós, né, esse momento da morte, Deus mostra esse ponto final, essa linha que encerra um processo. Mas a gente insiste, a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue lidar com isso. A gente não consegue lidar com uma situação, por exemplo, as situações profissionais, e que muitas vezes nem quando você é demitido, e que aqui seria natural, morreu, né, o meu emprego, o fato de ser demitido não quer dizer que você reconheceu a hora de morrer, porque você fica remoendo aquele processo, você fica remoendo aquela demissão, você fica remoendo aquela jornada porque foi injusto, ou seja, você não aceitou a hora de morrer. Pode ter sido injustiça, mas chegou a hora de morrer.
Você acabou, né? Bola para frente, vamos seguir, vira a página. Ou seja, quando eu fico preso, fico remoendo, ou seja, não morreu. Eu não aceitei a hora do morrer, eu não aceitei o fim do processo. E mesmo no casamento aqui, né, para nós cristãos, por exemplo, em relação à discussão sobre divórcio, se aceita ou não, permite ou não o divórcio, muitas vezes não é a situação de que eu não vou esperar a restauração, não vou crer no retorno, não vou, se ele me deixou que ele vai voltar, que ele vai se arrepender. Não tem a ver com isso, não tem a ver o seguinte, com que o momento. Por isso que ele começa, né, a primeira parte que a gente viu na introdução no primeiro dia foi isso, o momento e o propósito, ou seja, o que está vivendo a ocasião e para onde isso projeta, ou seja, entender isso. Muitas vezes aqui agora o momento é um momento de rompimento. Eu posso crer que pode haver ressurreição, pode ter, Deus pode ressuscitar isso aqui, mas entender que morreu. É hora de morrer. Então, para onde Deus vai me levar, qual que é o próximo passo, entender isso, reconhecer isso. Isso tem a ver com as nossas notícias de morte, os processos, não necessariamente tem a ver com o que nós fizemos morrer. Talvez o grande desafio aqui do Kohelet para nós não é ficar achando responsáveis, né, pelas mortes. O desafio dele é entender, reconheça quando a morte chegou, reconheça quando esse momento chegou, independente de quem causou isso. Porque se foi você ou não que causou, se você que provocou, a firma quebrou, né, a casa caiu, independente de quem foi a culpa, caiu. E muitas vezes até ficar procurando culpados é uma fuga. É reconhecer isso, a hora da morte, a gente reconhece isso, a gente, assim, tem uma jornada na maturidade de a gente reconhecer nossos erros, reconhecer as nossas responsabilidades, mas aceitar também que existe esse momento do ponto final, existe esse momento do rompimento, existe esse momento da morte, chegou a hora de morrer. Como eu falei, existem processos em que nós somos confrontados com a hora de morrer de modo trágico. Então você não esperava aquilo, então você não imagina. Então pense que você tem uma relação de amizade e você de modo muito brusco é traído. Então é trágico, né? Isso é um momento pontual. Agora tem o que é processual, tem uma jornada, ou seja, você percebe que aquela relação ela está caminhando e do jeito que ela está indo ela vai terminar, ela vai morrer, né? Então o desafio do Kohelet para mim, para você, assim, perceba isso, aprenda a aceitar e reconhecer para que a vida ganhe ordem quando chega o momento da morte. Quando você não consegue lidar com isso, você sempre está negando a morte, você sempre está negando os pontos finais, negando os términos. Não que você não possa ter um impacto, que você não vai sofrer, ou então que não possa ter dúvida, mas você avaliou, não, é morte mesmo, não foi só susto, não foi só, né, um susto, não, isso aqui é morte mesmo. É poder tratar isso, como eu lido com isso, como eu lido comigo, como eu lido com a situação, como eu lido com os outros. Então o processo, o desafio do Kohelet para que a gente consiga colocar ordem na nossa vida é dizer isso, há um momento de romper, há um momento de reconhecer a morte. E se ontem nós falamos da possibilidade desse impulso de sair do sofá, de começar, de ir atrás de sonhos, tem a hora de abandonar, tem a hora de dizer assim, morreu, não dá, não vai. É insistência, é teimosia, é fuga, é não querer enfrentar todas as consequências da morte e dizer, fali, quebrei, não deu, não era isso, eu supervalorizei, eu projetei, seja o que for que esteja envolvido. Há esse momento em que eu e você somos desafiados a reconhecer situações da nossa vida que são situações de morte, situações de ponto final, situações de rompimento.
Elas podem chegar de modo pontual, podem chegar de modo processual, mas essa hora chega. Essa hora chega. E juntando essas duas situações, hora de nascer, de hora de morrer, e da mesma maneira todas as próximas reflexões que o Kohelet vai fazer, há um dinamismo da vida. Nem tudo aqui é tão departamentalizado. Saiu de primeira. No sentido em que eu trato de situações uma por uma na minha vida. Não é. Elas vão estar acontecendo, embora ele faz uma lista para nós aqui, e ele tem um modo lógico de construir a sequência que ele nos apresenta. Essa primeira reflexão aqui, ela não apenas aponta essa existência humana, que você nasce e você morre, mas que ao longo da nossa vida, entre o nascer e o morrer aqui, nós vamos lidar com muitos nascimentos e muitas mortes. E isso é muito importante. Ao longo da nossa jornada, nós lidamos com esses partos e nascemos com esses túmulos, nascemos com essas mortes, nascemos com isso. E como todo processo de luto, é necessário a gente enfrentar isso e ter o rito. Ou seja, o rito nos ajuda a fechar. Talvez um dos maiores sofrimentos que nós estamos enfrentando como sociedade agora é que o Covid ele tem tirado, tem esvaziado os processos de rito do luto, que é esse processo da despedida, que é esse processo desse momento final. Então, reconhecer isso é reconhecer a necessidade disso. O que você precisa para fechar esse processo? O que você precisa para fazer esse rito de morte? Para reconhecer, olha, morreu, até aqui, vamos fechar aqui. A morte está ali, mas você pode não fazer bem feito. Ou seja, as pessoas morrem, mas quem não consegue fazer o luto sofre com essa morte mais do que deveria. Então, não apenas reconhecer que morreu. Então, muitas vezes a firma quebrou, mas você não faz o rito jurídico, por exemplo, o rito social aqui de fazer todo o processo que deveria fazer para fechar a firma, e você passa, pois, muito tempo sofrendo com isso e voltando, remoendo isso. Há um problema relacional e você não faz esse rito de acertar isso. Então, ou mesmo quando nós conversamos aqui sobre o divórcio, você pode separar bem ou separar mal, mesmo que o divórcio seja uma realidade. Então, o divórcio pode estar ali, a morte pode estar ali, mas você pode fazer ritos diferentes de luto, ou não fazer, ou não fugir e sofrer com isso. Então, nós somos confrontados a ordenar a nossa vida, aprender a lidar com esses momentos de morte, essas situações de morte, esses processos da nossa vida, desde do mais profundo, que é a perda de pessoas, a perda de projetos, a perda de sonhos, a perda de investimentos, a perdas materiais, a lidar com perdas pessoais, lidar com isso. Que Deus nos ajude a reconhecer e enfrentar os momentos de luto. Se nós precisamos ânimo para o nascer, nós precisamos de consolo para o morrer. Nós precisamos ser revigorados, nós precisamos ser restaurados para a gente seguir a vida, e enfrentar e continuar. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos permita que você não fique aí carregando defuntos, lutos mal feitos, que você possa olhar a sua vida e ordenar a sua vida e colocar em ordem esses processos de luto que precisam ser finalizados, e de reconhecer até mesmo aí mortes que precisam ser enxergadas. Falar assim, isso aqui chegou o momento. Você tem dúvida? Claro que nós temos dúvida. Então vá a Deus. Deus, é o fim mesmo. Esse aqui é o ponto final. Ou seja, pode estar caminhando para isso. Mas lembre que Deus
pode estar mal, mas Deus pode mudar situações. Agora tem momento em que tem morte. E esses momentos nós buscamos a Deus, e Deus, as pessoas próximas de nós, encontrar pessoas sábias para dizer assim, ó, é isso aqui, essa, ou seja, o atestado, né? Falou assim, olha, a questão é essa. Que Deus nos ajude a encontrar a ordem da nossa vida, aprender a lidar com as situações e restaurar, descobrir o propósito que Deus tem para nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos juntos mais uma manhã e de refletir como nós precisamos ordenar a nossa vida. E dentro dessa dinâmica da nossa vida, da plenitude, da ordem, do que o Senhor quer que a gente viva plenamente, existem esses momentos de luto, existem esses momentos de morte, existem esses momentos de perda, existem esses momentos de separação. Deus, muitas dessas mortes são consequências de nossos erros e muitas delas, ó Deus, nos confrontam, nos machucam e tiram o nosso chão. Pai, muitas dessas mortes foram processos e o Senhor sabe como nós lidamos com esses processos. Quem de nós enfrenta, foge, disfarça. O Senhor sabe também como nós reagimos diante daquilo que é trágico, pontual, como estão as nossas energias emocionais, como são as nossas reações emocionais, pessoais, a esses momentos de morte. Deus, o Senhor conhece como nós lidamos com as mortes dos nossos sonhos, as mortes das nossas expectativas, a morte das nossas, ó Deus, experiências, Pai, e sobretudo a morte de pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Pai, ajuda o nosso mundo, Pai, que tem sido mais uma vez defrontado com a realidade da morte, a realidade desse ponto final. Ajuda-nos, Senhor. Assim pedimos em nome daquele que morreu para que nós tivéssemos vida. Ele mesmo, o próprio Jesus, entendeu o momento em que era necessário ele morrer. Pai, ajuda-nos a ter essa sabedoria, essa dimensão da nossa vida, da nossa história. Nós oramos assim em nome dele. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã estamos juntos novamente aqui no Fala Correlity. E nós vamos olhar aqui para o Hora de Plantar. Aquele abraço.